Olá! Continuando com o módulo 1 do treinamento EAD Maker, hoje nós veremos o que dá para se fazer com a ferramenta. Vamos mostrar alguns exemplos de sistemas desenvolvidos com Maker. Todos os exemplos que eu vou mostrar aqui estão acessíveis externamente, então se vocês tiverem a curiosidade e o tempo necessário para testar a aplicação com mais calma, analisar os formulários, os componentes, então basta seguir os endereços que eu vou indicar aqui no vídeo e testar diretamente no seu browser aí. Bom, o primeiro exemplo, já que o Maker é uma plataforma pronta para desenvolvimento de aplicações web e móveis, mobile, nós vamos começar com os exemplos de aplicações web. Uma das aplicações de exemplo está disponível em nossa galeria de sistemas, cujo endereço é galeriadesistemas.software.com.br/almoxarifado. Essa é uma aplicação, um aplicativo de almoxarifado, um sistema desenvolvido para ser um gestor de estoque, de almoxarifado. Os nossos sistemas da galeria todos constam com usuário visitante, senha software. Entrei aqui na aplicação. Essa é uma aplicação que foi desenvolvida 100% com o Maker, utilizando aqui nesse momento o template Executive. É um dos templates da versão 3 do Maker. Aqui na parte esquerda nós temos o menu da aplicação, contendo os cadastros básicos, a entrada de nota fiscal, saída, os parâmetros do sistema e os relatórios que a aplicação pode gerar. Aqui à direita vocês podem ver uma informação, é um componente Maker chamado RSS, que está listando o RSS do G1 Economia, aqui com as notícias do G1 Economia. Esse template é todo baseado em abertura de formulários em abas, ou seja, nós temos um container, que é essa área em branco por enquanto aqui no centro da tela, e nesse container eu consigo abrir múltiplos formulários. Então, por exemplo, eu posso abrir o cadastro de centro de custo, eu posso abrir o cadastro de estados, eu posso abrir também o cadastro de itens. Então, são todos os formulários que ficam abertos dentro desse container principal chamado aba. E eu posso navegar entre múltiplos formulários dentro desse mesmo container. Então, esse é um aplicativo focado para a gestão de um almoxarifado. Então, tem todas as informações de entrada de nota fiscal. Você pode dar a saída, a devolução de uma nota, o cancelamento de uma entrada, a saída de um produto, uma baixa do almoxarifado. Então, você tem todas as funções inerentes ao almoxarifado resumidas nesse sistema de exemplo. Tá? E importante deixar claro que esse sistema de exemplo ele também vai na instalação do Maker. Então, instalando o Maker, montando o ambiente de desenvolvimento, que inclusive é o assunto da nossa próxima aula, você já contém esse exemplo, fonte todo desse projeto para você utilizar no seu ambiente, remontar no seu ambiente, verificar como tudo foi feito, enfim, utilizar isso como experiência no seu desenvolvimento. Então esse aí é o primeiro exemplo do nosso almoxarifado. O outro exemplo que eu quero mostrar também está publicado na nossa galeria de sistemas, portanto o endereço base continua o mesmo, galeriadesistemas.software.com.br, mudando apenas o final, que é o endereço do projeto, em vez de ser almoxarifado, será almoxarifado metro. Tá? Almoxarifado metro é o final do endereço. Eu vou entrar aqui no projeto. Essa já é uma outra tela de login. Esse projeto ele é o mesmo projeto do almoxarifado anterior, só que aplicando um padrão, um template diferente. Esse é o template metro, contempla já o formulário de login aqui responsivo. O usuário visitante sem a software, o mesmo padrão de usuário para entrar nos sistemas da galeria. E esse é o formulário principal do projeto. Perceba que é um padrão, é um template totalmente distinto do que a gente viu anteriormente no almoxarifado apenas, focado aqui no padrão metro, com cores vivas, na tela aqui, com essas caixas que são representando o template metro. Aqui nós temos o menu que ele é retrátil, melhor dizendo. Ele pode ser retrátil e ele é aquele menu em estrutura de acórdio. Você vai clicando nos subitens, ele vai expandindo para mostrar os filhos de cada item. Além disso, nós criamos também algumas implementações novas nesse projeto, como por exemplo um dashboard aqui. Criamos um formulário para ser um dashboard daquele projeto, listando aqui a quantidade de saída de produtos por mês,
saída de produtos por cento de custo, as compras realizadas por fornecedor, a saída de produtos aqui no gráfico de área. Enfim, nós exploramos aqui os gráficos para demonstrar uma utilização, utilizar um exemplo do gráfico e também aproveitar para incrementar as funções do sistema de exemplo, que é o sistema de almoxarifado. Ele contempla também as funções para demonstrar a interatividade do nosso gráfico. Por exemplo, o saída por cento de custo é um exemplo criado para demonstrar que o gráfico do seu sistema criado em Maker ele pode ser interativo. Você pode clicar, por exemplo, nessa faixa aqui, ó. Eu cliquei na faixa de vendas e ele listou aqui no outro componente do Maker chamado componente tabela o descritivo que representa essa quantidade de vendas aqui. Eu posso clicar em outra faixa, por exemplo, financeiro, e ele vai atualizando o descritivo de acordo com a faixa clicada. Então, o gráfico ele pode ter uma interação com o seu sistema, que é bem interessante. Bom, além disso, ele contempla todas as funções que já são prontas para os projetos em Maker, né? Cadastro de usuários, cadastro de grupo de usuários, as funções para gerenciar o modo de desenvolvimento, o modo gerente, o master scheme para você gerir o skin da aplicação, os atalhos eles ficam nessa área, você consegue pegar os itens do menu e arrastar, criando atalhos na aplicação. Então eu crio um atalho, ele vai sendo colocado aqui diretamente na parte inferior aqui, montando essa listagem de atalhos aqui do projeto. Então esse é outro sistema de exemplo. Vocês podem, com mais tempo, acessar o projeto, testar os formulários de cadastro, por exemplo, como é que se comporta uma caixa de texto no template Metro e como é que se comporta a caixa de texto no template executivo. Então, cada um tem um CSS diferente, um visual diferente. Por exemplo, a estrutura de navegação do Metro ela é vertical, diferente do anterior que eu mostrei do executivo, que é horizontal. Então, você tem diferenças visuais de templates, você pode comparar, né, desses dois templates específicos, que é o Metro e o Executivo, utilizando essas aplicações de exemplo aí, que inclusive fazem parte, né, dos exemplos que vão junto com a ferramenta, com o instalador da ferramenta Maker. Então esses foram dois exemplos web, né? E agora eu quero demonstrar também alguns exemplos móveis, né? O exemplo que eu vou demonstrar aqui ele está publicado na Google Play. Deixa eu buscar aqui na Google Play. Vocês podem buscar também sem problema na loja de aplicativos da Google. E aqui na loja eu vou buscar por listas continente. Pronto, é o terceiro aplicativo aqui, continente.pt, o nome exato do aplicativo. E esse aplicativo desenvolvido com o Maker, né, ou seja, utilizando o Maker móvel, né, compilando para dispositivos móveis. E ele é um aplicativo desenvolvido para a Sonai, que é um grupo português, né, muito influente não só em Portugal, mas também na Europa em si. E esse grupo, em uma das suas áreas de investimento, é uma rede de supermercados e eles precisavam de um aplicativo móvel que servisse como um carrinho de compras virtual, né? E aí que desenvolvemos esse aplicativo. Funciona, está em atuação hoje em Lisboa. E com esse aplicativo, o usuário dessa rede de supermercados consegue, com o seu dispositivo móvel, seja ele um smartphone, um tablet, ele consegue montar virtualmente o carrinho de compras, ou seja, ele não precisa ter aquele trabalho de carregar, né, de empurrar o carrinho, o carrinho de compras durante o supermercado, e depois finalizar a compra, né, do produto utilizando o seu próprio dispositivo. Além disso, essa facilidade de você poder montar virtualmente agregou a possibilidade do usuário final fazer a compra mesmo não estando diretamente em uma filial, em um supermercado, né, dessa rede de supermercados. Então, ele pode estar, por exemplo, em uma estação de metrô. Existem banners espalhados por toda a cidade de produtos em promoção. Então ele pode no metrô enxergar essa promoção, se interessar e utilizando o dispositivo móvel ele consegue focar no QR Code do produto, assim trazer automaticamente para o seu carrinho de compras virtual no dispositivo e assim finalizar a compra. Então é um aplicativo desenvolvido para ser um carrinho de compras virtual mesmo, desenvolvido também com o Maker. Então está aí um outro exemplo, nesse caso um exemplo móvel. E mais um exemplo, também na Google Play, vocês podem buscar por RotaMed. Pronto.
O RotaMed, ele é um aplicativo desenvolvido para ser um facilitador de um home care. O que é isso? Existem pacientes, né, com quadros evolutivos que podem ser tratados, ou seja, ser gerenciados em suas próprias residências. Então, existem certos pacientes que podem receber o tratamento em sua própria residência, né? De acordo com o caso, com o quadro clínico, existem situações em que isso é possível. Então, esse aplicativo serve para você gerir justamente esses pacientes que estão fora do hospital, mas que necessitam ainda assim de um acompanhamento. Então, por exemplo, os horários que ele deve receber medicação, é, a rota de acesso a esse paciente, caso seja necessário algum tipo de emergência, né? Então tudo isso é controlado nesse aplicativo chamado RotaMed. Aqui nós temos algumas imagens do aplicativo desenvolvido também com o Maker Mobile. Tá? Essa aqui é uma imagem do back-end, né? Ou seja, uma forma de você gerenciar onde é que estão os meus pacientes, né? E com isso conseguir definir rota de acesso ao paciente, ter um controle dos pacientes que já tomaram a medicação, ou aqueles que necessitam atenção maior, que ainda não tomaram as suas medicações no horário determinado pelo médico. Consegue também identificar quem é a pessoa responsável por esse controle, por esse atendimento na própria residência. Então, é um aplicativo desenvolvido com o Maker Mobile para servir como um facilitador do home care. Então, esses aí são dois exemplos móveis e tem também dois exemplos de aplicações web. Tá? São alguns exemplos de aplicações prontas. Logicamente, esses exemplos não dizem tudo que o Maker pode criar, né? A criação ela vai depender muito da criatividade de cada desenvolvedor, mas serve como exemplos de aplicações que vocês podem ter aí em mente como aplicações que foram desenvolvidas com o Maker. Tá bom? Fica por aqui então essa aula. Na próxima aula teremos então um conceito do Maker, né? Explicação de fato o que é o Maker. Vamos falar também das plataformas envolvidas e também iniciar a montagem de um ambiente, né? Como preparar o ambiente de desenvolvimento para o Maker. Até lá!